A Chape volta a Medellín para fechar um ciclo importante na sua história. Teve requintes de crueldade, mas fez uma grande partida. Boa noite para você que me acompanha mais uma vez aqui no Esporte pelo Juva. Mais uma transmissão ao vivo para falar do balanço da rodada agora de noite, simultaneamente no Facebook e no YouTube. Então a gente veio comentar a respeito da da Recopa Sul-Americana, que teve a Chapecoense voltando para jogar contra o Atlético Nacional, pela Copa Sul-Americana, que teve bastante jogo ontem e hoje, e terá ainda amanhã, e pelos jogos da Copa do Brasil também, que agitaram o meio da semana para algumas das torcidas. Vamos começar pelo jogo que eu considero mais importante, o jogo da Chapecoense, né? Teve um requinte de crueldade pelo placar. A Chapecoense perdeu 4-1 para o Atlético Nacional, né? Talvez não merecesse tanto assim, talvez o título realmente ficaria com o Atlético Nacional, mas 4-1 é muito pesado, né? Até mesmo para Chapecoense assim em reconstrução, e mesmo o Atlético que também está se reformulando, né? Pegar um 4-1 é muito complicado assim. Mas de fato o Atlético Nacional foi superior, não teve muito o que discutir assim, fez 2-0 no primeiro tempo, que já seria o suficiente para garantir o título, né, já que tinha perdido por 2-1, e depois no segundo tempo ainda também conseguiu ampliar a vantagem com mais 2 gols. O quarto gol foi até meio patético assim, por assim dizer, né? Foi um bolachão assim que aconteceu sem querer, mas que deu a vantagem suficiente para o Atlético Nacional. O mais importante desse jogo é a volta da Chapecoense lá no estádio lá na Colômbia, é ter visto tudo o que aconteceu, as homenagens, fechar um ciclo, agora tocar a vida para frente como deve ser tocada, né? Seguir com seus projetos, com o seu crescimento que vinha acontecendo gradativamente dentro do futebol brasileiro, enfim, esse é o mais importante. Hoje o que vai sobrar para a Chapecoense é isso, assim, é o reconhecimento do povo colombiano e essa gratidão, né? Essa toda coisa de pô, veio jogar aqui, homenagem, né? Não sei o que. Então, valeu muito por conta disso, assim. Agora a bola que vida que segue, né? Infelizmente, sem o título da Recopa Sul-Americana, que seria tão importante pro futebol nacional, né? Para eles, assim, mas é uma questão de infelizmente é uma questão de futebol, né? É parte do jogo para todo mundo, isso assim. E aí assim, a gente então começar a falar dos outros campeonatos, passado essa homenagem, essa situação da Chapecoense, né? Teve jogos de volta da Sul-Americana, né? Ontem a Ponte Preta venceu venceu não, ela se classificou, ela conseguiu se classificar com um empate contra o Gimnasia La Plata da Argentina. A Ponte tinha empatado em 0-0 o primeiro jogo em Campinas, e aí jogou lá na Argentina precisando empatar com gols, e foi o que conseguiu fazer, 1-1, e foi o primeiro brasileiro a garantir vaga na próxima fase, na segunda fase. Lembrando que para a próxima fase juntam-se aos que classificarem agora os terceiros colocados da Libertadores, né? Então é uma espécie de recolocação para os terceiros colocados. Então por isso que não se sabe ainda quem que vai ser o adversário da Ponte Preta na próxima fase. Assim como não se sabe dos outros que passaram, né? Hoje, por exemplo, o Nacional, acho que do Uruguai, se eu não me engano, pegou o Cruzeiro, né?
e ganhou de 2-1. O placar no primeiro jogo tinha sido 2-1 pro Cruzeiro, então empatando esse resultado a gente teve disputa dos pênaltis, e nos pênaltis o Nacional levou a melhor, então o Cruzeiro é um time que está eliminado da Sul-Americana, levou a melhor por 3-2. É o primeiro brasileiro que caiu fora dessa competição, né? Ele vai se dedicar mais à Copa do Brasil e ao Campeonato Brasileiro, que começa no fim de semana. É um time que então é bom a gente ficar bem esperto, que se candidata como favorito dentro do Brasileiro, justamente por ter uma competição a menos para disputar durante o resto do ano. O Liverpool do Uruguai jogou contra o Fluminense e ganhou de 1-0. Só que como o Fluminense havia ganho o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 2-0, o Fluminense levou a classificação e também segue adiante. Ótimo resultado dentro dos brasileiros. E por fim, o mais contundente dos resultados que teve hoje foi o Corinthians, vencendo fora de casa o time da Universidade do Chile por 2-1. Já tinha vencido em casa por 2-0 e aí foi o suficiente, foi mais do que suficiente, né? Fez muito mais, vem mostrando essa entoada do crescimento ainda, mostrando que está cada vez mais consolidado como uma força dentro do futebol nacional, e também, por que não, né? Já que está disputando a Sul-Americana do futebol sul-americano, tá muito forte, muito bem encaminhado. A classificação foi, né? 2-1 foi até mais tranquilo do que se poderia esperar. Poderia jogar até para perder por um gol de diferença, mas fez muito mais que isso. O Corinthians hoje é um time muito forte. Se não é candidato hoje talvez ao título do Campeonato Brasileiro, que começa lá no fim de semana, como eu disse, está muito próximo disso, né? Aí, por fim, amanhã jogam ainda São Paulo e Defensa e Justiça da Argentina. O primeiro jogo foi 0-0 lá na Argentina, então quem ganhar leva. Se empatar com gols, o Defensa e Justiça leva. Então o São Paulo precisa fazer gols e não tomar. E também o Danúbio joga com o Sport Recife lá no Uruguai. O primeiro jogo foi 3-0 para o Sport Recife. Tem uma vantagem confortável para garantir sua classificação e seguir seu caminho na competição interclubes do continente, né? Também nós tivemos aqui o Rodrigo aqui, ó, tá acompanhando também, eu não tinha visto, desculpa. Ele tá perguntando a respeito da Juventus, isso do futebol europeu, né? Já que hoje teve Real Madrid, ontem a Juventus se classificou. Se a Juventus tem chance de ganhar do Real Madrid. Olha, eu acho que tem muita chance, assim. Confesso para você que vai ser um jogo que eu acho que o Real Madrid ataca mais do que vai se defender, e é uma proposta de jogo muito fundamentada no estilo de jogo de 3 atacantes, 3 meias rápidos, assim, envolventes. Mas o que eu acho também é que a Juventus tem que ter um pouco de paciência. Se souber conter os ânimos dentro dos primeiros minutos, a pressão que provavelmente devem ser feita em cima dos 3 zagueiros, ela tem muita chance de igualar as forças. E aí, assim, não só se defender, né? Eu acho também que vai atacar muito bem, tanto com Daniel Alves, com o Dybala, por exemplo. É um garoto que está começando a ganhar mais notoriedade mundial mesmo, né? Já dentro da Itália ele já tinha mais, assim. Então, muito provavelmente ele deve ser um cara fundamental. Eu acho que o Khedira pode ser um fator de desequilíbrio também a favor da Juventus. Tem muita coisa assim, tem muito a se analisar. Mas respondendo a sua pergunta, Rodrigo, eu acho que sim, tem boa chance. Eu não diria que talvez é 50-50, mas eu acho que não é tão dispare assim como seria com outro adversário. Eu acho que tá
60-40, 55-45, é pau a pau o jogo que vai ser na grande final. Assim, não é uma final que tem um favorito tão a mais que o outro. Assim. Por fim, teve a Copa do Brasil, né? Teve alguns jogos da Copa do Brasil hoje. Teve 2 jogos que foi o primeiro confronto entre os times e um jogo que já definiu o primeiro que avançou para a próxima fase, né? Das quartas de final, é isso? É isso aí mesmo. Agora estamos nas oitavas, então já temos um que foi para as quartas de final. Esse um que foi para as quartas de final é o Santos. Ele jogou o segundo jogo dele contra o Paysandu lá no Belém do Pará e já tinha uma vantagem de 2-0 e conseguiu ainda ampliar mais essa vantagem. Fez 3-1 na casa do adversário. Pegou um time que é de segunda para terceira divisão, mas não interessa. Fez a sua parte, fez o que precisava ser feito, mostrou que tem o futebol o suficiente, pelo menos para passar dessa fase assim, e conseguiu um ótimo resultado. Já é o time que, pelo menos por enquanto, tá só esperando para ver quem que vem pela frente, né, dos confrontos. Então vai ser uma situação bem interessante ver quem pode se juntar com ele, né. Dentre os jogos de ida que teve, o Flamengo eu acho que pode ter se complicado um pouco nessa situação. O Flamengo jogou em casa contra o Atlético Goianiense, empatou 0-0. Por que eu acho que deve ter se complicado um pouco? Um 0-0, por mais que o Flamengo possa empatar com gols fora de casa para classificar, jogar lá no Serra Dourada é uma situação um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, mesmo sendo um Atlético Goianiense que não é um time lá tão forte assim, mas a questão é que tem outras competições, né? O Flamengo está preocupado de se classificar na Libertadores, na fase de grupos, vai começar a Brasileira ainda, então de repente pode ser que possa estar abrindo mão. Não deveria, e eu acho que também não deve estar pensando nisso, deve estar pensando que pode conseguir a classificação fora, mas vai jogar num risco muito grande, assim. Deveria ter buscado uma vantagem, principalmente se tratando de um time que é tecnicamente superior a outros, né? Fala, Fábio, um grande abraço também. Thiago tá aí entrando, minha namorada tá também acompanhando. Um abraço pro Rodrigo também. Olha, o Thiago, essa é uma notícia legal também, que uma história bonita de se acompanhar, né? O Thiago tá falando aí, ó, mas o que importa é o São Caetano ter sido campeão da Série A2. Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, o São Caetano subiu de novo para a Série A do Paulista, para a Elite do Paulista. Então ano que vem a gente vai voltar a ver o Azulão figurando entre os melhores do Paulistão, né? Entre a Elite. É uma história fantástica, realmente foi uma festa muito bonita lá no Anacleto Campanella, né? O Fábio tá falando aqui, ó. Boa noite, Juva. No Serra Dourada sempre teve maioria nossa. Lá nos sentimos em casa e vamos com os titulares. 4-0 Mengão. 4-0? Bem otimista, né, Fábio? Mas assim, eu acho que o Flamengo também tem a competência suficiente, a capacidade suficiente de avançar. Mas eu digo assim, o fato da situação do Flamengo ser um pouco mais difícil, porque o Serra Dourada é um gramado que é um pouco mais duro, que a bola quica um pouco mais, diferente do que em outros gramados macios assim do país, tal, pelo tipo de terreno mesmo, né? É um campo que, apesar de ter sido igualado as dimensões, ainda parece que é muito grande, assim, muito diferente de todo o resto. Tem um ar seco lá do centro-oeste, isso pode atrapalhar um pouco, assim, por mais que vocês façam mais torcida lá também, né?
Mas eu só acho que tem um pouco mais de dificuldade, assim, não que eu acho que não consiga passar, mas seria mais fácil se, por exemplo, tivesse buscado o resultado já aqui, né, saísse com 2-0 e obrigasse o time lá do Atlético Goianiense a sair para o jogo. Eventualmente lá mesmo eles nem precisem sair para o jogo e fiquem esperando para decidir nos pênaltis, né? E aí que é o risco muito, muito grande. Então, sempre é muito bom quando você joga em casa fazer um gol, né? Sair com uma vantagem mínima que seja, né? Você tentar decidir fora, como a Ponte conseguiu lá na Sul-Americana, é sempre muito arriscada. Por fim, dentre os jogos que teve da Copa do Brasil hoje, o Santinha, né, o Santa Cruz também empatou 0-0 com o Atlético Paranaense. Vive a mesma situação do Flamengo, só que, na minha opinião, aí é muito mais difícil, né? Vencer na Arena da Baixada com o Atlético Paranaense com um gramado sintético, eu acho que ainda é muito, muito mais complicada do que a tarefa do Flamengo. O Fábio tá falando aqui, do Flamengo. Tem razão, o Zé Ricardo poderia ter escalado mais titulares hoje. Então, eu não consegui acompanhar, eu tava vendo o jogo da Chapecoense, Fábio. O Flamengo hoje só jogou com reserva, como que foi isso daí? E se foi só reserva, então realmente poderia ter pensado em alguns titulares, mas eu acho que também ele já está pensando tanto no Campeonato Brasileiro para começar estreando bem. É importante, é um momento que está conturbado, assim, que os times estão com muitos campeonatos disputando ao mesmo tempo, então é importante já largar bem no Brasileiro. Talvez ele tenha pensado isso, e também pensando em questão de classificar logo na Libertadores, né? Vai ter uma rodada decisiva daqui a pouco, né? Dois titulares, o goleiro Muralha e o zagueiro Rafael Vaz. Então, o bom é que assim, você vê que o time reserva pelo menos dá conta de não perder, né? Já é o suficiente, não tomar gol, tal, já é uma grande coisa. Agora, assim, pode melhorar um pouquinho mais, né? E talvez deve colocar num confronto da volta alguns outros titulares. Eu não sei exatamente quando será, a gente pode até ver aqui, o Flamengo joga na quarta-feira, dia 24, né? Então são daqui 2 semanas, só tem bastante tempo ainda. Então vai poder pensar que colocar alguns titulares nesse meio período. Vai jogar no Brasileiro, né, no fim de semana, então poupa os titulares no fim de semana para justamente fazer a classificação, né? Como eu estava falando do Santa, o Santa eu acho que é muito mais difícil o Santa Cruz reverter, né? Tá 0-0, mas reverter uma situação de jogo dessa daí de 0-0 contra o Atlético Paranaense na Arena Baixada, que é um estádio onde é fechado, é grama sintética, não está tão acostumado com isso, e o time do Santa Cruz eu acho, muito inferior ao do Atlético Paranaense, né? Então é uma situação que o Atlético Paranaense se coloca como favorito, pensando em que 1-0 já basta, né? Por enquanto é isso, então eu fico por aqui hoje. Agradeço demais quem acompanhou ao vivo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Espero que tenham gostado hoje também do vídeo, tanto do anterior. Sempre lembrando que tá rolando a promoção lá das bolinhas de tênis de mesa. Então quem quiser concorrer, dá uma olhada lá que tá o post fixo ali no Facebook, lá na página. Sempre procurando trazer alguma inovação, alguma coisa assim para agregar mais gente, para a gente poder conversar mais. É ótimo, inclusive, quando o pessoal interage, o Thiago, Rodrigo, Fábio, quem quiser interagir mais vezes aí com a gente, fica à vontade. É sempre um prazer muito grande. Sempre que possível vou estar respondendo também os comentários, assim, agradeço bastante quem comentou, quem puder compartilhar também mais uma vez. E é isso. Aí amanhã, como tem jogo ainda, tem jogo do São Paulo, tem jogo do Sport, a gente vai ver se consegue trazer também um videozinho rapidinho repercutindo esse restante da rodada, assim, valeu? Então, um abraço a todo mundo, boa noite e até a próxima.